Olá, queridos, vamos caminhando em frente, quase no final do trimestre, e se Deus nos permitir, vamos completar o estudo sobre o verdadeiro pentecostalismo, sobre como o Espírito Santo age através da nossa vida no mundo todo. A aula de hoje, compromissados com a evangelização. Vamos orar. Pai, somos gratos ao Senhor por ter deixado para nós, Deus, essa forma maravilhosa, as estratégias que o Senhor tem nos dado para poder evangelizar, levar, Deus, a Tua mensagem àqueles que estão perdidos, àqueles que necessitam mesmo, Deus, da Tua misericórdia, da salvação da alma. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, Deus. Texto áureo. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Verdade prática. A responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos uns dos outros. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Olha o que Mateus fala. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A comissão de Jesus Cristo do ide e pregar o Evangelho é para todos nós, amados. Desde que eu me converti e procurei me envolver no trabalho da Jocum, Jovens com uma Missão, eu fui para Ouro Preto. Eu praticamente comecei a minha vida cristã trabalhando no evangelismo. E quanta coisa eu aprendi e quanta coisa eu preciso aprender até hoje. Por isso falar de evangelismo para mim é um assunto que me traz muita alegria. Por quê? Porque eu sei das dificuldades, eu sei das alegrias e eu sei que todos nós podemos nos envolver com isso. O Evangelho não é uma mensagem alternativa, trata-se de uma questão de vida ou morte, literalmente, vida ou morte. Para aqueles que ouvem e aceitam Jesus como Senhor e Salvador, vida. Para aqueles que recusam, morte. Então, a Bíblia é muito clara, é uma verdade absoluta, não um modismo, não uma coisa para 2021, não. Vamos dizer 2021, o ano do evangelismo, não tem nada disso. Ah, o ano passado foi o ano... Não, evangelismo é sempre, até a volta de Cristo. Falar das boas novas é sempre, para todas as nações. Foi isso que Jesus deixou. Em Marcos, de uma forma, em Mateus, de outra. Uma completa a outra, mas o importante é que nós levemos essa mensagem a todas as nações. E para isso, precisamos de uma atitude, querer. Ah, eu não tenho dom para evangelismo. Ah, eu não sei evangelizar. Amados, se você fica segurando um banner, se você entrega um folheto, se você diz à pessoa que Jesus Cristo a ama, se você sai do seu ambiente de conforto, se você vai até outras nações, Deus vai usar você, com certeza. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida por quem? Pelo Pai, pelo Senhor Jesus, para levar essa mensagem de arrependimento. É função da igreja. E você se lembra que você é a igreja do Senhor? Mesmo quietinho na sua casa, você é a igreja do Senhor. Ore pelos missionários, ore por outras nações perseguidas, ore pelas pessoas que você conhece que pregam o Evangelho e seja também um agente desse reino, agente de Deus num mundo perdido. Somos a continuidade do trabalho de Cristo. Você já correu numa corrida dessa de revezamento, onde você passa o bastão? Cristo deixou para nós, através do Espírito Santo hoje, através do livro, nós vamos ver depois o livro de Atos, o que a igreja poderia fazer nesse campo tão grande, tão vasto de missões. Porque Jesus Cristo veio,
A vida dele é relatada nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Atos, uma continuação desse Espírito Santo maravilhoso trabalhando na vida das pessoas. Que o revestimento do poder do Espírito Santo nos capacite, nos impulsione, nos leve a bom termo na nossa obra. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Lembra Jesus falando? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide e pregai o Evangelho. E agora ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Por que será que a palavra diz? Se a palavra diz, eu quero confiar. Se vem de Deus para mim, eu quero acreditar. Por quê? Porque é assim que nós fazemos. Nós fizemos um pequeno videozinho sobre o evangelismo que temos realizado através da Igreja Batista Príncipe da Paz, para que você veja que os irmãos têm ido evangelizar. Mas olha que interessante essa estratégia que nós temos. Assista o vídeo. Amém, queridos? Esse vídeo nós gravamos, é um vídeo muito rápido, muito simples, falando sobre uma estratégia que Deus nos deu, o evangelismo através dos banners, dos panfletos. Há outras inúmeras estratégias, mas essa é uma estratégia que realmente ela é eficaz, porque muitas pessoas só leem aquilo, muitas pessoas recebem um panfleto, mas muitas pessoas têm observado que Jesus Cristo as ama através do que está escrito naqueles cartazes. Amém? Agora vamos falar um pouquinho sobre o livro de Atos. E livro de Atos, para mim, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, Atos de Jesus Cristo. Eu não sei o que falar. Eu só sei que o livro de Atos traz para nós uma experiência empolgante. A vida do apóstolo Paulo, Pedro, João, aqueles homens, logo depois que Jesus subiu aos céus, deixou para eles esse revestimento do Espírito Santo. Eles foram em frente na missão que Deus deu para eles. E quer um missionário mais
calejado, mais experimentado do que o próprio apóstolo Paulo, e Jesus Cristo fala sobre isso, sobre a vida dele. Ele saberia o quanto valeria sofrer pelo nome do Senhor, de perseguidor a pregador do Evangelho. O homem que queria cartas para perseguir os cristãos, deixa para nós cartas para que sejamos abençoados e edificados. Missões, o apóstolo Paulo, outras culturas, livro de Atos. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário, ressaltando inclusive o poder do Espírito Santo na obra de evangelização. Eles contavam com o Espírito Santo. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. A mensagem é a mesma, porém é necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Uma história muito interessante. Foram evangelizar um povo indígena, que não conhecia neve. Como falar alvo mais do que a neve para eles? Mas eles conheciam a polpa do coco. E a polpa do coco é usada para se comparar ao alvo mais que a neve. A neve branquinha comparada à polpa do coco. Por quê? É o que aquela cultura, aquela região ia entender para saber como é que tinha que ser o coração deles. Como é que tinha que ser o desejo deles de ser mais alvo do que a neve. Ou seja, mais alvo do que a polpa do coco. Amém, queridos? Já falei sobre esse livro, Fator Melquisedeque. Leia esse livro, ele vai te ensinar muita coisa sobre outras culturas. As boas novas de Cristo são o poder de Deus para a salvação e libertação, disponível a todos os povos e, é claro, se alguém tem de fazê-lo, que sejamos nós a realizar e cumprir este chamado. Amém, queridos? É aí que eu falo. Se você já está inscrito no nosso canal, você tem acesso a esse vídeo e a outros que nós temos feito. Se não, inscreva-se no canal, compartilhe essa aula, leve a boa notícia, leve a mensagem do Evangelho, seja cheio do Espírito Santo, porque aquele que prega o Evangelho, ele precisa de um revestimento. E ao orar, ao buscar de Deus, ele vai te encher, ele vai te dar a graça, ele vai realmente trabalhar por você, para que você possa trabalhar na obra missionária, na obra de Deus. Faça missões de dentro da sua casa, com seu joelho dobrado, faça missões através da sua oração, faça missões indo também a outros povos, a outras culturas. Trabalhos inúmeros podem ser feitos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê alegria. Vamos em frente, em nome de Jesus. Até a próxima e um grande abraço.